É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. E já deixa o seu like, curta, né? Comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, dessa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, porque esse vídeo de hoje ele é um pouco mais curtinho. Eu quero conversar com vocês aqui acerca da Ucrânia e, olha só, fazer um paralelo, um pequeno paralelo com o nosso país. Vamos lá então? Pessoal, eu quero dizer o seguinte aqui para vocês. Eu deixo bem claro que não torço necessariamente nesse conflito aí Rússia e Ucrânia nem para um lado nem para o outro. Eu torço para que os ucranianos eles sejam libertos deste problema, ou seja, que o povo ucraniano saia dessa da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, o melhor que pode acontecer é que essas negociações realmente deem certo, funcionem e a guerra termine. Pensa comigo, a Ucrânia é um país, militarmente falando, muito inferior à Rússia. E quando esse conflito ele vai se estendendo, cada vez mais vidas humanas vão sendo perdidas. Tanto do lado russo, tanto do lado ucraniano, mas quem mais sofre com tudo isso, obviamente, é a população da Ucrânia. Tem muita gente aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, alimentando uma falsa expectativa de que a Ucrânia vá vencer a Rússia num conflito, fazendo uma heróica resistência e tal. Isso não vai acontecer, pessoal, isso não vai rolar. O Putin ele está decidido a fazer o que ele está fazendo ali, que na cabeça dele é uma questão de proteção ao território russo, e nós aqui no Ocidente não entendemos isso porque o Brasil nunca foi invadido assim nos últimos tempos aí, e a Rússia ela sofre com isso já há séculos, e para eles é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência do país, de sobrevivência da Rússia. No caso da Ucrânia também é uma questão de sobrevivência, você foi invadido por um país estrangeiro. Só que nós temos que abrir um paralelo aqui e separar o que é governo ucraniano do que é povo ucraniano. Lá atrás, o governo ucraniano fez com que o seu povo fosse separado do direito de portar armas. Mas quando se viu apertado, o governo de Volodymyr Zelensky, que é um ator, comediante por assim dizer, ele coloca armas na mão do povo, se abriga num bunker subterrâneo ali debaixo da terra, protegido dos ataques da Rússia, até certo ponto, né? Mas protegido ali dos ataques da Rússia, e bota o povo para lutar contra um exército extremamente mais bem preparado e poderoso. Olha só, parece até brincadeira, parece até comédia, mas não é. É vida real. Um líder que põe em risco a vida do seu próprio povo, colocando na cabeça das pessoas resistirem, fazer coquetéis Molotov e jogar no adversário. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês sabe o que é coquetel Molotov, tá bom? Mas para quem não tá muito por dentro, eu vou resumir aqui. Talvez alguma pessoa aí que tá assistindo esse vídeo não saiba. Para deixar bem claro, é você pegar uma garrafa e colocar um líquido inflamável ali dentro, querosene, álcool, alguma coisa. Você bota um pano para servir ali de pavio, coloca fogo e joga aquilo no seu adversário, num blindado, né, que o pessoal chama de tanque, um veículo de transporte ali do inimigo. E aquilo pode fazer pegar fogo, talvez ferir algum soldado. Só que a possibilidade daquilo estourar na sua cara, ela existe, é até grande. Por exemplo, se o adversário acerta um tiro naquela garrafa e aquilo explode, você vai pegar fogo. É um negócio realmente grotesco, eu diria desumano. Um líder da nação se proteger ali em um bunker subterrâneo e colocar as pessoas, os populares, para tentar lutar contra um exército ali, dando para eles armas leves e falando para as pessoas fazerem coquetéis Molotov. Isso é de uma crueldade terrível. Se por um lado a Rússia
invadiu o território ucraniano. E sim, acontecem cenas de terror. Não estou aqui passando a mão na cabeça do Vladimir Putin ou do exército russo. Guerra é guerra e acontecem cenas terríveis sim. Não confundam aqui eu achando que eu esteja passando aqui pano pro Putin. Não, não é isso. O que eu estou falando é que, querendo ou não, a Rússia teve os motivos dela. Justifica a questão das mortes e tal. Pessoal, uma vida humana não tem justificativa assim. Bom, não sei se talvez um caso de matar ou morrer. Só que, olha, para resumir, não passa a mão não, na cabeça do Putin, não passa o pano para o Putin, a invasão, a coisa terrível, tal, tal, tal. Concordamos nisso, o Putin é um ditador, ele não pisca duas vezes para poder mandar eliminar um adversário, ok. Só que o que a gente tem que analisar também é que do outro lado não tem nenhum santo, o tal do Zelensky, o Volodymyr Zelensky, o chamado presidente da Ucrânia ali, que também é uma espécie de ditadorzinho, ele mandou fechar emissoras de TV, fez um monte de coisa, e isso é o que a gente chama de controle da mídia. Tem candidatos aqui no Brasil que fazem exatamente isso, pregam o controle da mídia, como por exemplo, vocês sabem de quem eu estou falando. Tem outros candidatos que dizem que a humanidade precisa de controle. Vocês também sabem de quem eu estou falando. Bom, mas aqui no Brasil a gente tem que dar nome aos bois, que as pessoas não gostam muito de pesquisar, né? Então, quem quer fazer essa regulação da mídia é o ex-presidente Lula. E quem gostaria que a humanidade tivesse mais controle é o Ciro Gomes. Facilmente você pode pesquisar isso na internet. Por outro lado, o único candidato que eu vejo falando e defendendo de verdade a questão da liberdade, até mesmo de escolha, a liberdade de ir e vir, foi o atual presidente, o presidente Bolsonaro. O único que até agora eu vi realmente defender a questão do direito, por exemplo, dos imunizantes, de você tomar ou não tomar, ser a sua escolha, o seu critério. Mesmo porque, pessoal, tomar um imunizante que não imuniza, que as pessoas que tomaram esse negócio aí, né? Não pode nem falar o nome, porque senão o YouTube corta o vídeo do canal. As pessoas tomaram e estão adoecendo dessa doença, estão pegando a enfermidade do mesmo jeito. Então, em outras palavras, isso não funciona como deveria. Ah, mas não é que o imunizante ele seja 100%. Tá, mas ele deveria ter uma taxa bem melhor, sei lá, 90%, 95% para ser aceito. E além disso, tem a questão do tempo, que ainda não está totalmente aprovado pelo tempo. Só o tempo vai dizer se daqui a 10 anos, por exemplo, não vai se ter uma reação causada por esse produto aplicado na veia das pessoas. Então, era realmente uma tremenda irresponsabilidade fazer com que fosse obrigatório as pessoas tomarem esse negócio aí, sendo que não passou por todos os testes. Tem teste, pessoal, que não adianta você fazer 50, 60, 100 vezes se não esperar o tempo necessário. E é assim também para esses imunizantes. Olha, para terminar aqui, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que o habitual. O paralelo que eu quero dizer para vocês é: nem tudo que a mídia diz que é, realmente é. Estão tentando passar uma imagem do presidente ucraniano de que ele é um herói, de que ele está inspirando os cidadãos ucranianos a uma resistência heróica contra os russos malvadões. Tá, os russos não são santos, ok. Só que o problema que a imprensa não está falando para vocês é que os ucranianos ali também não são santos, especialmente essa turma do governo ucraniano. Não confunda, povo ucraniano com governo ucraniano, são duas coisas totalmente diferentes. O Zelensky, inclusive, ele está ali envolvido em muita coisa estranha.
Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, ó, fazendo um pequeno paralelo com o Brasil, porque sempre que a gente faz uma análise ou traz alguma coisa aqui, é em relação também ao nosso país, ao nosso futuro aqui. O pessoal pensa muito bem na hora da votação. Lá eles resolveram eleger uma pessoa porque era uma pessoa famosa, porque era um ator, um comediante, sei lá o que aquele cara era. Não vote em candidatos porque ele é famoso. Não vote em um candidato porque ele é bonito ou porque ela é bonita. Procure o histórico daquela pessoa. Veja se ele não tem negócios escusos com outros países. A Ucrânia, por exemplo, está cheio de exemplos de políticos metidos com políticos de outros países, inclusive dos Estados Unidos, por exemplo, o filho de Joe Biden, enquanto ele ainda era vice-presidente dos Estados Unidos, o Hunter Biden, tinha negócios ali na área de energia na Ucrânia, sendo que ele nunca mexeu com isso. Enfim, era muito rolo, muita coisa estranha ali pelo meio. E essas maracutaias que a gente já tá cansado de ver por aí, elas não acontecem só no Brasil não. Tinha esses casos aí da Ucrânia, por exemplo, e chegou um certo ponto que a Rússia disse, ó, agora não dá mais, vocês passaram dos limites, a OTAN não vai encostar aqui na minha porta porque eu não vou deixar, e a Rússia, do ponto de vista do Putin, se viu obrigada a invadir a Ucrânia antes que a OTAN entrasse pela fronteira da Rússia adentro ou ficasse ali na porta com as armas nucleares apontadas para Moscou. Aqui no Ocidente a gente não tem muito essa noção, mas para quem mora naquela região, você vive de certa forma com o pé atrás em relação a ser invadido sempre. A Rússia ela já teve muitas invasões contra ela na história, então é um povo que tá sempre com o pé atrás com os estrangeiros. Ali, especialmente os europeus ali daquela região, a Rússia sempre foi invadida por ali, especialmente justamente na fronteira ucraniana, que é uma fronteira de terra, uma fronteira mais fácil de ser atravessada. Enfim, os russos tiveram a razão deles para fazer o que fizeram. Os ucranianos eles estão tentando resistir, mas é uma resistência de certa forma inútil, só se vai perder vidas sem chance. Eu não vou dizer sem chance, porque senão, tem 0,0, sei lá, zero das quantas. Chance pode até ter, pessoal, de existir uma vitória da Ucrânia e tal, mas a possibilidade é tão remota e o número e a perda de vidas seria tão devastador ali para a Ucrânia que realmente não valeria a pena tentar fazer isso contra a Rússia, mesmo porque se os russos realmente quisessem destruir a Ucrânia, passar por cima de tudo ali, eles já teriam feito isso há muito tempo. A Rússia está dando a oportunidade ali, de certa forma, de encerrar o conflito por aqui, encerrar as hostilidades e dar a oportunidade da Ucrânia não ser, vamos dizer assim, totalmente devastada. Então você está apoiando o conflito? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é que se a Rússia realmente quisesse destruir a Ucrânia, ela já teria feito isso. Do outro lado, quem tem a ganhar com isso? A OTAN, o próprio Ocidente, vendendo armas, enfraquecendo a Rússia. A Rússia e a OTAN elas são inimigas. Então, se a OTAN continuar alimentando ali a Ucrânia, mandando armas, até mesmo mandando dinheiro, mesmo se eles não conseguirem vender armamento ali e ganhar dinheiro com isso, mesmo se eles tiverem que injetar dinheiro, fazer justamente o contrário, é perder dinheiro? Não necessariamente, porque eles estão enfraquecendo o inimigo deles. Eles estão ali meio que comprando uma forma, ou pagando ali para enfraquecer o inimigo deles, que é a Rússia. Então, querendo ou não, quem tem mais a ganhar com esse conflito é sim a Europa, é sim a OTAN e os Estados Unidos de uma certa forma. Então, pessoal, eu não quero me estender muito aqui nesse vídeo, mas fica aí a dica para vocês pesquisarem. Se vocês acreditam naquilo que eu falei aqui, pesquisem para confirmar.
Se vocês não acreditam, pesquisem para confirmar também ou não se as informações aqui do vídeo elas são verdadeiras ou não. E eu quero realmente incentivar você a fazer isso. Pesquise, pegue as notícias, vá atrás, corra, não simplesmente compartilhe algo que você recebeu, justamente para não espalhar a notícia falsa. Vá atrás das fontes, confirme, corra atrás, pergunte às pessoas e fala aí se você concorda com essa análise, com esse ponto de vista. Você acha que a Rússia não conseguiu derrotar a Ucrânia porque não conseguiu realmente? Ou você realmente sabe que o poderio bélico da Rússia é imensamente maior que o da Ucrânia e que eles não fizeram ainda realmente porque, de certa forma, não quiseram? Enfim, fica aí a dica para você fazer a sua pesquisa. Eu quero dizer o seguinte: nós somos brasileiros, assim como o povo ucraniano está passando por esse momento terrível, pode ser que no futuro a gente passe por algo parecido. E para que nós tenhamos a capacidade de não deixar isso acontecer, nós precisamos melhorar o nosso poder de dissuasão. Pessoal, eu vou dizer para você o seguinte: no passado, a Ucrânia poderia ter construído as suas armas de dissuasão nuclear. Ela foi obrigada a desfazer das que tinha, e mesmo as que tinha poderia não funcionar por uma questão ali de que, como tinha sido criada pelos russos, eles é que tinham os códigos de segurança e tal. E ao contrário do que possa se imaginar, essas armas não simplesmente explodem assim do nada. Tem todo um processo para que elas possam ser utilizadas. E os russos tinham o código para a Ucrânia, então não faria muito sentido continuar com aquelas armas. Agora, eles poderiam ter copiado o projeto e desenvolvido a sua própria arma com o tempo. Não fizeram, garantidos ali, entre aspas, garantido pela OTAN, de que se a Rússia tentasse alguma coisa contra eles, eles se colocariam ali e defenderiam a Ucrânia. A gente está vendo o que está acontecendo. Mais uma vez a OTAN pula fora do barco, e por um lado é até bom mesmo que a OTAN não se envolva diretamente, porque você imagina, são potências nucleares, imagina que coisa terrível poderia ser. Mas enfim, pessoal, esse vídeo de hoje é isso. Fica aí a reflexão. Vamos melhorar o nosso poder de dissuasão, porque o Brasil, apesar de que o Brasil é um país que é muito mais difícil de ser invadido do que a Ucrânia, nós somos a maior potência bélica do hemisfério sul, o país é enorme, tal. O mundo fica tão doido às vezes, e a ganância do ser humano é tão grande, que muitas vezes coisas absurdas acontecem. E por mais que seja hoje absurdo pensar que alguém teria coragem de invadir um país do tamanho do Brasil, com a capacidade que nós temos, não é absurdo pensar que essa situação pode mudar no futuro. Talvez daqui a 2, 3, 4 anos a gente não sabe o que pode acontecer. Então é melhor a gente estar preparado para o que deve para que lá na frente não soframos com isso. Bom, gente, deixa aí aquele like, comenta, compartilha, manda para os seus amigos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se o Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, fui!